No final de 2023, em dezembro, nós tivemos a publicação do dossiê Povos Indígenas e Território na Ambientes, Revista de Geografia e Ecologia Política. Ela é uma revista organizada pela Rede de Pesquisadores em Geografia Socioambiental e no seu volume 5, no número 2, traz esse dossiê. Esse dossiê ele é composto por, nós temos um editorial, depois nós temos a apresentação e depois nós temos 9 artigos, uma resenha e um obituário. Bom, mas e por que fazer um dossiê Povos Indígenas e Território hoje? A crise ambiental e civilizatória em que a gente se encontra enquanto espécie, com as alterações climáticas globais, os eventos extremos, a devastação ambiental, a imensa concentração da riqueza socialmente produzida pela humanidade na mão de um punhado de pessoas, corporações, estados, e a brutal desigualdade no acesso a uma vida digna são sintomas que rebatem no crescente destaque do movimento indígena nas Américas ou em Abiala. Aqui nessa quebrada do planeta, onde muitos mundos insistem em continuar resistindo, a gente tem acompanhado a emergência de chaves de interpretação, de formas de resistência e caminhos que apontam para outras existências. A relação entre a sociedade humana e a natureza não humana alternativa e mesmo incompatível com o modelo civilizatório capitalista está no centro do processo de luta dos povos originários, que é necessariamente uma luta coletiva por terra e território. Aqui na escala de Pindorama, ou Brasil, o povo da mercadoria, nas palavras do Davi Copenaua, continua a expandir geograficamente o capital num contexto em que, independentemente da conjuntura governamental, né, de governos de extrema direita ou de suposta esquerda, o Estado atua para assegurar essa expansão. E, ora, acelerando violentamente os processos de expropriação, ora jogando uma cortina de fumaça para tentar apaziguar a tensão entre interesses inconciliáveis. Veja-se, por exemplo, esse governo social liberal do Luiz Inácio Lula da Silva, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a indicação de uma mulher indígena para a presidência da FUNAI. No projeto de lei orçamentária aprovado agora para 2024, o MPI conta com constrangedores 823 milhões ou 0,03% das despesas primárias do Poder Executivo. Se a gente comparar com o Ministério da Agricultura e Pecuária, que é ruralista, a gente tem mais de 10 bilhões de reais previstos. Ou 0,03 para 0,4 das mesmas despesas primárias. 13 vezes mais do que o Ministério dos Povos Indígenas. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, essa controversa tese do marco temporal, ela teve prosseguimento. Ainda que ela não tenha sido aceita de maneira integral por ser inconstitucional, abriu-se um caminho para o aumento do já difícil processo demarcatório, porque a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele previu que as terras, as benfeitorias construídas em terras indígenas, ainda que ilegalmente, fossem ressarcidas pela União quando fossem desapropriadas para efeito de demarcação. A gente vê que, diante do Estado racista e colonial, todo e qualquer pequeno avanço na garantia de direitos esbarra na estrutura de poder que, de fato, comanda o aparelho estatal. Só que essa expansão geográfica e subjetiva do capital, ela é acompanhada do aprofundamento da ideologia neoliberal, que naturaliza a forma mercadoria, a mercadorização de tudo, a financiarização de corpos humanos e não humanos, modificando, configurando o lar dos encantados em porções de recursos investíveis em bolsas de valores, para ver o mercado de carbono defendido como alternativa de sustentabilidade para a manutenção das vidas indígenas. Por muitos vistos como resíduos do desenvolvimento capitalista, os povos indígenas passam da suposta inevitável incorporação à sociedade nacional para uma nova inevitabilidade, a incorporação dos indígenas à sociedade de mercado e à lógica do empreendedorismo. Assim, a gente renova o vocabulário fácil
e simpático da sustentabilidade com ideias como bioeconomia, que passam longe de tratar da ruptura metabólica do capital e da insuperável contradição entre capitalismo e manutenção da vida humana. E aí, isso tudo prepara hoje, com certeza, a frustração do amanhã, para usar aquela correta expressão do Carlos Walter Porto Gonçalves no Globalização da Natureza e Natureza da Globalização, de 2006. Por isso, a Ambientes deu à luz ao dossiê Povos Indígenas e Território, porque não é mais possível a gente falar de alterações climáticas, eventos extremos, proteção de corpos hídricos e preservação da geobiodiversidade sem mencionar o fundamental papel que os povos originários desempenham. Nós iniciamos o dossiê com o texto A Geopolítica Anticolonial na Transescalaridade da Luta Indígena, da nossa autoria, fruto das pesquisas aqui do NEPES, que parte da crítica do entendimento estado-cêntrico de geopolítica para analisar a política de escalas realizada pelo movimento indígena a partir do Brasil, considerando que os povos originários promovem uma geopolítica que é anticolonial e catalisada pela questão ambiental. Em Colonialismo Climático e Financiarização do Carbono, reflexões sobre o REDD+, e a autonomia socioterritorial dos povos indígenas na Amazônia, o Fábio Alckmin aborda a noção de colonialismo climático enquanto um processo de subalternização de países, regiões e territórios sob a justificativa da emergência climática. O mecanismo de redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, esse REDD+, é analisado no contexto da mitigação climática neoliberal e considerando uma manobra que aprofunda a crise climática e a heteronomia nos territórios indígenas. As relações de gênero nos territórios ancestrais são problematizadas no artigo de Edila Bianca Borges, intitulado Por uma Geografia Feminista Indígena, as relações de gênero, sexualidade e os casos das mulheres Quiriri na luta nos territórios. A autora analisa a luta pela demarcação do território na aldeia Quiriri, no oeste baiano, a partir do protagonismo feminino, destacando o avanço da lógica de gênero da modernidade colonial capitalista sobre o que ela denomina mundo aldeia Quiriri e a contraposição do ecofeminismo indígena na gestão dos e nos territórios. O caráter político-espiritual do movimento de retomada Guarani-Kaiowá, o caso Nova Iuvuvera, em Dourados, Mato Grosso do Sul, é o título do artigo de Roberto Chaparro e João Edmilson Fabrini, em que a dimensão espiritual é colocada como indissociável da dimensão política no processo de retomada dos territórios espoliados pela colonização do Mato Grosso do Sul. É notável o exame da retomada enquanto prática espacial que envolve não apenas humanos, mas também animais, plantas, solos e rios, que os Guarani e Kaiowá consideram entes essenciais na relação política pela recuperação dos seus territórios. Em As Características das Práticas Espaciais realizadas pela Associação Indígena Borari de Alter do Chão no Pará, as ações sociais e ações culturais, da Suzane Cunha da Mota, que é membro aqui do NEPES, esse artigo foca na dimensão espacial de uma das organizações indígenas Borari presentes na vila de Alter do Chão, aqui no município de Santarém. As relações entre as práticas espaciais da associação e a luta por direitos territoriais, ela é mostrada no atravessamento da questão de gênero, uma vez que as Borari se constituem como um matriarcado. A parceria entre dois geógrafos indígenas e uma geógrafa não indígena é o ponto de partida de novo tempo de retomadas e insurreições de jovens indígenas diante dos impactos socioambientais, da violência de Estado e do limbo ruralista em Mato Grosso do Sul. Nesse texto, Germano Lima, Cerise Francelino Fialho e Gislaine Carolina Monfort refletem sobre os conflitos e violências resultantes das práticas políticas do Estado em diferentes conjunturas governamentais com a continuidade da ofensiva ruralista contra territórios indígenas, destacando o papel da juventude indígena em meio a essa máquina de guerra. A compreensão de desenvolvimento para um povo originário em tensão com a concepção hegemônica capitalista, ela é abordada em Autonomia e Desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento dos Munduruku Planalto em Santarém, no Pará, em contraposição ao avanço do agronegócio, do Lucas Felipe Escher Araújo, também membro aqui do NEPES. O desenvolvimento é problematizado enquanto o autor apresenta o contexto da terra indígena Munduruku Planalto, ameaçada principalmente pelo avanço do agronegócio e, ao fim,
ele oferece uma contraposição que vem do discurso e das práticas espaciais dos indígenas considerados entraves ao progresso econômico e à modernização. No texto Políticas Públicas em Prol dos Povos Indígenas na Amazônia Brasileira, Rafael do Carmo e Carla Brumes, eles analisam a importância das políticas estatais direcionadas aos povos originários amazônidas. Os autores escrutinam as políticas indigenistas e os planos plurianuais do Estado brasileiro entre 2000 e 2019 para avaliar o fortalecimento cultural e territorial de comunidades indígenas com base no resgate dos dispositivos jurídicos que prevêem essas políticas. O último artigo é a negação dos povos indígenas no processo de formação histórico-territorial do Brasil, um passado colonial amarrado ao presente, contando com a autoria de Hugo Moraes, Cláudio Castilho, Caio César e Noemi Martins. Nesse, os autores examinam o processo histórico de apropriação capitalista do espaço brasileiro e como esse processo negou a existência dos povos originários. O texto demonstra a permanência da colonialidade na continuidade de negação ou marginalização da sua existência e de seus direitos, contribuindo para a manutenção da precariedade das condições de vida dos povos indígenas na contemporaneidade. Depois dos artigos, nós temos a resenha Enfrentar a Tempestade Ecológica, Saindo do Porão da Modernidade, comentário sobre Uma Ecologia Decolonial de Malcolm Ferdinand de 2022, feita por mim e que nós temos também um vídeo já aqui no canal do NEPES, onde eu comento a obra onde o escritor martinicano propõe interpretar a modernidade através da dupla fratura colonial e ambiental. A crítica do Ferdinand ao chamado antropoceno é destacada e contraposta com as noções de plantationoceno e negroceno, colocando o habitar colonial como chave de interpretação do mundo moderno e demonstrando a inseparabilidade entre a exploração de corpos negros e a exploração da natureza. Por fim, a gente não poderia deixar de mencionar a partida do grande geógrafo e colega da rede de pesquisadores em geografia socioambiental, o Carlos Walter Porto Gonçalves. O obituário que fecha essa edição da Ambientes, em tom de homenagem, foi escrito pelo Marcelo Lopes de Souza e traz no seu título Do Espaço Não Dá para Tirar o Corpo Fora. O legado de Carlos Walter Porto Gonçalves, 1949-2023, para a Geografia Ambiental e Ecologia Política. A lembrança soma-se a muitas outras homenagens que estão sendo prestadas pelo Brasil e em outros países por parte não só de pesquisadores, mas também e principalmente de movimentos sociais os mais diversos. Que o legado do Carlos ilumine esse dossiê Povos Indígenas e Território e os protagonistas das lutas que aqui estão colocadas. Convido então todas e todos para acessar o Povos Indígenas e Território no volume 5, número 2, da revista Ambientes. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe os nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.